pessoal, aqui quem está falando é o Rodrigo, eu sou estudante de administração no terceiro período e eu sou o monitor de matemática de vocês. Bom, hoje é o nosso primeiro vídeo e a gente vai falar um pouco sobre porcentagem. Sempre que a gente falar de porcentagem, a gente tem que ter em mente que está se tratando da razão de um determinado número e o denominador 100. Por exemplo, x% é igual a x sobre 100. Eu trouxe alguns outros exemplos aqui, ó. 65% é a mesma coisa que 65 sobre 100. Essa é a forma fracionária dele. E alguns exercícios vão nos pedir ele em forma decimal. Então a gente tem que saber as três formas que ele pode aparecer: forma percentual, fracionária e decimal. E para apenas passar para a forma decimal, a gente vai apenas dividir. E na divisão de um número por uma potência de 10, que no caso é 10, 100, 1000 e assim por diante, a gente vai pegar a quantidade de zero e andar com a vírgula a quantidade de casas, mesma quantidade de zeros que a gente tem. Nesse caso é o 100. Então a gente vai andar na divisão, a gente vai andar com a vírgula para a esquerda, duas casas. Nossa vírgula está sempre no final, lembra? Então a nossa vírgula está aqui, vamos andar com ela duas casas. Está aqui, uma, duas. Então é a mesma coisa que 0,65. Show? 7%. 7% é a mesma coisa que 7 sobre 100. Dividindo, a nossa vírgula está aqui, vai andar uma, duas casas. No caso, ficou uma casa vaga. Quando isso acontecer, a gente vai completar com zero, ou seja, 0,07. Tá ok? E 80% dividido para 100. 80 dividido para 100, perdão. É a mesma coisa, a minha vírgula está aqui, vou andar uma, duas casas. Só que esse zero aqui, tanto faz eu colocar ele ou não. Eu posso colocar tanto 0,80 ou eu posso colocar 0,8, tá ok? Como calcular? Como calcular a porcentagem? Se um determinado exercício me perguntar quanto é 8% de 400, sempre que aparecer esse D na matemática, ele vai significar multiplicação. Então, nada mais está pedindo aqui 8%, lembra que eu falei que é sobre 100, de, multiplicação, 400. Nós vamos multiplicar simplesmente normal. 8, numerador com numerador, denominador com denominador. 8 vezes 400, 8 vezes 400 é igual a 3.200. Sobre 100 vezes 1, 100. Vou cortar 0 com 0 para simplificar. 32 dividido para 1, 32. Então, 8% de 400 é a mesma coisa que 32, correto? E se ele me perguntar quantos por cento é 160 em relação a 320? Lá, o que eu fiz? Eu multipliquei e depois dividi. Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou dividir primeiro e depois multiplicar. Vamos lá. Vamos pegar o 160, dividir por 320, que isso aqui vai dar 0,5. E o nosso resultado eu vou multiplicar por 100. Não estamos falando de porcento, de porcentagem, por 100. Então, vamos multiplicar por 100. Na divisão, lembra que eu falei que a gente anda com a vírgula? Duas casas decimal para a esquerda. Na multiplicação vai ser o contrário. Vamos andar com a vírgula duas casas decimais para a direita. Então, a minha vírgula está aqui, ela vai vir uma, duas. Isso aqui vai se tornar 50. Aí a gente põe sinalzinho de porcentagem. Ou seja, 160 é 50% de 320, correto? Opa. Eu trouxe aqui dois exercícios para a gente resolver juntos. O primeiro vai me dizer assim: Luiz teve um aumento salarial de 11%. Se o seu salário era de 1.200, após o aumento passou a ser de... Alternativa A, R$ 1.132. Alternativa B, R$ 1.332. Alternativa C, R$ 1.362.
Vamos lá, eles nos deu a informação, nos deu como informação o seguinte, que ele teve um aumento de 11%, correto? 11%. 11% de quê? Do seu salário. O seu salário era 1.200, então ele teve 11% de 1.200. A gente tem que tomar cuidado aqui, porque o que ele está pedindo? Ele está pedindo qual é o seu salário após o aumento. Ele não está pedindo quanto de aumento ele teve. Ele está pedindo qual é o seu salário após o aumento. Então, primeiro a gente vai descobrir quanto é 11% de 1.200, para depois a gente somar com o salário anterior, para a gente descobrir o salário atual. Vamos lá. 11% de 1.200 é a mesma coisa que 11%. Lembra que eu falei? Multiplicação 1.200. 11 vezes 1.200 é igual a 13.200. Sobre 100, cortei, é a mesma coisa que 132. Então, 132 foi a quantidade de aumento que ele teve. Ele quer saber qual é o salário atual dele. Então, eu vou pegar o que ele teve de aumento e somar com o salário anterior dele, que é 1.200. 132 mais 1.200 é a mesma coisa que 1.332. Nossa alternativa B. Correto? Vamos para o segundo exercício. O segundo exercício vai nos dizer o seguinte. Em um concurso, 520 candidatos se inscreveram. No dia da prova, 364 candidatos compareceram. Qual foi a porcentagem dos candidatos que faltaram à prova? Alternativa A, 10%, B, 20%, C, 30% e D, 40%. Então, vamos lá. Ele disse que 520 se candidataram. No dia da prova, compareceram, deixa eu confirmar nossa informação, 364. 364 compareceram. Correto? Só que ele quer saber o percentual das pessoas que não compareceram. Então, o que eu vou ter que fazer primeiro? Eu vou ter que descobrir a quantidade de pessoas que não compareceram no dia da prova. Vou pegar e diminuir. 520 menos 364 é a mesma coisa que 156. Então agora eu vou ter que descobrir quantos por cento é 156 em relação a 520, que é o meu total, correto? O que eu vou fazer? Lembra que eu falei lá? Ó? Vamos pegar e dividir. 156 dividido por 520. 156 dividido por 520 é a mesma coisa que 0,3. Lembra que eu falei que aqui no caso a gente vai multiplicar, ou seja, andar com a nossa vírgula para a direita. 0,3 é a mesma coisa que 30%. Então, nossa resposta é a alternativa C, correto? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado. Boa sorte e até o nosso próximo encontro.